Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria André Toca o Seu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data aí. Fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos e Erro Respostas. Muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela. Um beijão para o meu amado filho, mano, papai te amo de montão. Hoje, dia 12 de março de 2024, no meu relógio, são exatamente 22 horas e 42 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, queria falar hoje com vocês sobre as cotas raciais aí nas universidades, enfim, algumas localidades, né, mas especificamente nas universidades aí do nosso Brasil varonil. Enfim, a cota racial, já fiz vários vídeos aqui no canal. O primeiro deles aconteceu em 2012, se não me engano. Já fazem aí 12 anos atrás, né? Já falávamos sobre isso. E nossa posição é essa aí, né? Dizem que eu sou um afrodescendente, mas eu sou brasileiro mesmo, com a pigmentação, né, mais escura, vamos dizer assim. E eu acho que a questão da cota racial no Brasil, ela traz uma questão preocupante, que é a eugenia. E nós estamos vendo isso acontecer, né? A gente viu um estudante da USP aí, passou em Direito, se não me engano, é o Glaucio Dallario do Livramento, né, de 17 anos. Foi aprovado na primeira chamada pelo Provão Paulista, né? E ele não foi considerado pardo ou preto suficiente, né? E você vê a foto dele, você vê, pô, o cara é pardo, não é branco, né? Aí você vê o nariz dele, nariz negroide e tal. Eu me lembro do meu filho. Eu sou afro e a mãe dele é branca. Ele não ficou nem lá nem cá. Então ele pode, né, se ele assim o desejar, né? Ele não fez isso, mas enfim, ele é livre, ele vai escolher o caminho que ele quiser, tá certo? Então, a gente vê que no Brasil nós estamos seguindo um caminho preocupante. Por quê? Essa outra questão é a consciência negra, né? E muitas pessoas afros aí não conseguem perceber essa questão. Nós tínhamos no Brasil o movimento abolicionista na época do Império, que o imperador Dom Pedro II participou, Princesa Isabel, que foi o maior da história. Luiz Gama, que foi um dos que deram sua contribuição aqui para esse país, se formou em Direito, sem poder frequentar os bancos da faculdade, né? E ele recebia o material estudando lá de fora da faculdade, da universidade, enfim. Ele se tornou um rabo. Então, a gente vê ao nível que nós estamos chegando. Vamos verificar o nível de pigmentação desse sujeito. E a gente tem que se sujeitar a isso. E as pessoas com naturalidade têm que ficar vendo essa questão. Por quê? Por causa desta questão de fraudes que muitas pessoas se auto-intitulavam antigamente negras, e tudo bem, mas por causa de muita fraude, agora nós chegamos nesse estado de coisa. Então, em nome da democracia, nós instalamos qualquer absurdo em nome da democracia, mas poucas pessoas, ou muitas pessoas, se esquecem que a democracia é uma corrupção da república, pô. Então, quando você vê
a democracia, a gente vai falar sobre democracia, as maiores atrocidades aí do mundo foram cometidas em nome da democracia. Então, essa questão da cota racial, ela faz você ir na Alemanha nazista. Você separa as pessoas pela cor da pele. E não deveria ser esse o critério. Essa é a minha opinião, tá? Você pode pensar do jeito que você quiser aí, tá certo? Você que foi beneficiado, você achou que foi uma boa. Meu irmão, é tudo no seu nome, mas eu estou falando o seguinte, as consequências disso tudo aí. Então, a nossa educação básica é uma porcaria pública. Tem lampejos aí que remando contra a maré e com toda a diversidade, professores, professoras aí e alunos por eles mesmos fazendo algo diferente? Tem, lógico que tem. Mas isso é um ponto fora da curva, né? Vamos falar real. Então, essa questão racial, ela sempre está no debate. E você não vai agregar pessoas, você vai separar as pessoas. Por quê? Quando eu fiz o primeiro vídeo lá, em 2012, né, para 2013, fui atacado por todo mundo ali, né, onde já se viu tal. Mas peraí, se eu estou exercendo minha liberdade de opinar, eu posso opinar contra isso aí, cara. Tá certo ou não? A partir do momento que você não deixa eu opinar sobre isso, você está sendo um tirano. E você está se utilizando daquilo que os carrascos se utilizavam lá atrás, pô, para perseguir os negros. Então, você tem que dar liberdade para a pessoa pensar o que quiser. Eu sou livre. Por isso que eu não aceito. Se você quer aceitar, o problema é teu. Então, vai estudar realmente de fato. Vai ter um entendimento. Essa baboseira que falam para você, que essa empulhação que vende para você, que se você não tiver uma faculdade você vai ser um Zé Ninguém, para de acreditar nessa porcaria. Pô. Não é verdade isso, cara. Colocar na tua cabeça essa questão e você fica que nem um, né? Sabe aquele direcionamento que você, o cabresto que você coloca no burro, ele só enxerga aquilo ali que está na frente. Você virou, ele enxerga o tal. Virou um pouquinho, então você tem que sair da bolha. Então, aquela questão de Hitler lá atrás, da eugenia, esse pessoal está aceitando a eugenia, pô, há dá um tempo, disfarçada de um monte de coisa. Compreende a questão? Então, essa questão que entra aí também da consciência negra. Pô, meu irmão, consciência negra. Ah, essa pessoa aí, esse João Maria aí, ele não chegou na consciência negra plena, ele ainda está com os trejeitos aí da classe dominante, ele é o negrão da senzala, da casa grande e tal. Pouco me importa se você pensar isso, irmão. Eu penso por mim mesmo, se você que está no seu grupinho, você acha que está sendo favorecido por esse grupinho aí, ó, boa sorte, eu tô fora. Tá certo? Eu não me importo com o que tu pensa, não. Eu falo aqui o que eu quiser, tá certo? E eu cheguei nessas conclusões aí a duras penas. Por quê? Na minha juventude, já relatei, fui participar do movimento negro lá atrás, eu e meus amigos, ó, eu estou falando, né? Lembra aí quando que foi inaugurado o Museu da América Latina, lá na Barra Funda. Eu fui na inauguração e participei de muitas questões ali naqueles teatros que tinha ali, tinha as bibliotecas internacionais onde você tinha livros da Latinoamérica inteira que você lia no Brasil, enfim, tinha muita coisa interessante. Então, eu comecei a perceber que aquele pessoal lá em cima estava utilizando a gente para subir. Pô, meu irmão, a gente está sendo usado por esses caras aí. E aí meus amigos percebemos isso e falaram, aqui nós vamos sair fora disso aqui, vamos parar com isso aí. Então é essa que é a questão. Eles se utilizam do movimento negro, criam essa questão da consciência negra, tiram a Princesa Isabel, a data de 13 de maio, né? 13 de maio, que é uma data
da abolição da escravatura, todo aquele símbolo que teve, o movimento abolicionista, né, que tínhamos lá atrás, que com a libertação no dia 13 simbolizou toda a luta daquele pessoal todo, Luiz Gama e outros. Então, com a questão de Zumbi, que para esse pessoal ele é revolucionário, e Zumbi tinha escravos, você nessa questão de consciência negra, você tenta colocar aquela questão de Marx da alienação. Ah, você está alienado, irmão. Você não está com a consciência negra plena. Irmão, eu tenho consciência humana, desculpa aí. Cara, eu não vejo diferença entre as pessoas. Você que está vendo, o problema é seu, cara. Não, que eu fui desfavorecido. Pá, e o branco pobre lá atrás? Como é que fica? Tá entendendo? E aquele negro rico lá que vai entrar pela cota? Como é que fica isso aí? Então, em nome de estabelecer a democracia, em nome de estabelecer o reparo histórico, eles criam mais tirania, mais humilhação. Né? E a gente vê isso acontecer. E essa questão dessa alienação que Marx, que está contida de maneira bem exagerada nos escritos de Paulo Freire. Né? A pedagogia do primeiro, por exemplo, é isso. Sinaliza isso, é panfletagem e essa questão. Olha, você tem que ter o senso crítico. Então você perceba que o trabalhador não aderiu ao comunismo porque ele está alienado. Então nós temos que tornar ele consciente. E essa questão da consciência, a escola de Frankfurt, nos seus escritos, espalhou para todas as camadas da sociedade. O movimento feminista usa essa questão da consciência feminista. O movimento negro é a mesma coisa. Mas tudo, a raiz dessa questão é a alienação. Você não está negro, você não tem a consciência negra suficiente, você não tem a consciência feminista suficiente. Então, ao invés de eu lutar por mim mesmo, ao invés de eu lutar por escola pública de qualidade, poderia ser uma boa bandeira, né? Mas a escola pública tem muitas, né? Faculdade tem pouco, então vou usar essa bandeira que vai me dar um retorno maior, porque eu tô fomentando aí a educação superior, dá mais ibope, né? Mas o principal é a educação básica, pô. Sabe aquela coisa? Você tem um potencial para você ser um atleta. Aí quando você tem 40 anos, você vai ter a chance de ser um jogador de futebol, mas você está com 40 anos, já passou aquela janela da sua explosão, tá entendendo? Então tem questões que são momento, janelas e oportunidades, dentro da psicologia, dentro da neurociência, são janelas e oportunidades, de aprendizagem ali. Você tem ali a possibilidade de se desenvolver nessa faixa etária. Você pode conseguir em outra parte? Pode. Mas enfim. Vamos para a parte 2. Você pode conseguir? Pode. Mas aí você quer ganhar dinheiro e ficar rico depois. Tipo aquilo que o professor Olavo de Carvalho fala. Então você tem ali a potencialidade, né? 80% do que tu és, agora como adulto, basicamente esse desenvolvimento do jeito que você vê as coisas, como você caminha, como você enxerga, como você pensa, basicamente essa faixa etária de 80% se desenvolveu da faixa etária do 0 aos 6 anos de idade e 1/3 do 0 aos 3 anos de idade. Olha a importância aí dessa estimulação, dessa questão de ter uma consciência aí dessa faixa etária aí que você espera, você tem aí uma educação porcaria, não se desenvolveu plenamente, teu QI está daquele jeito, e você chega lá em cima, e aí? Então, nós temos que nos libertar dessa jaula, desse pensamento. Nós estamos na parte 2, tá? Obrigado a você que participa aí, tá? Nós estamos na parte 2. Eu tenho 15 minutos para falar ao vivo.
Então, estou fazendo de novo essa live aqui, tá ao vivo, tá? Então, nós ficamos nessa jaula, nesse esquema, e você não consegue romper isso, porque você foi desde pequeno adestrado a pensar desse jeito aí. Você só viu isso, você acha que só isso aí que vale a pena. Então, boa sorte. Não, que eu usei a cota, eu estudei, beleza, cara. O que eu vou fazer? Você usou, aproveitou. Tem várias variáveis aí, né? Mas o que eu quero voltar a esse ponto aí é de que essa questão da consciência negra, com a questão do Paulo Freire, tem que ser crítico, né? Você tem que ser um revolucionário, aceitar a revolução. Aí você vai ter um pensamento crítico. Se você não for, até uma punição severa, no livro de Paulo Freire está escrito isso. E ele cita quem? Che Guevara, que matou pessoas que estavam desistindo de serem comunistas ali, de serem revolucionários. Então, esse pessoal aí que é patrulha da educação, meu irmão, tô fora. Vai pra ponte que caiu, esses caras todos. Tá certo? Então, a sua liberdade, o seu pensamento, e num país democrático, você poderia ter suas opiniões. A partir do momento que você não consegue ter isso, você não vive um regime de liberdade. Você está vivendo um regime de exceção. E esse pessoal usa a máquina pública, prostitui a palavra democracia para gerar medo em você. Tá certo? Por pensar diferente. Então, a gente vê o Lewis Hamilton, por exemplo, na Fórmula 1. Ah, o negro na Fórmula 1. Peraí, pô, e a mãe dele? Vocês esqueceram da mãe dele, que é branca? Pô, pelo amor de Deus, né? Não dá. Ele já é mestiço. Mas a gente anula a presença da mãe, do feminino ali, que é branco, para uma causa política. E a gente faz proselitismo com a cor da pele das pessoas. Aí não dá, é difícil. Hein? Então você está sendo usado. Você que participa do movimento negro, você está sendo usado. E muitos no Brasil, quando o Brasil virou Brasil, Brasil é Brasil, né? O Brasil é o seguinte, o brasileiro, qual que é a característica do povo brasileiro? A cordialidade, receber bem as pessoas. O brasileiro é cordial. E o brasileiro não leva a sério as coisas. Isso é bom por um lado, também é ruim por um outro. Porque o brasileiro se zanga com facilidade também. Qualquer coisinha pode ficar aborrecido. Pô. Nós somos assim. Não sei se é a maioria, né? Mas enfim, nós temos essa peculiaridade. Então esse traço aí faz a gente esculhambar tudo. Tá certo ou não? E como que nós chegamos aqui? Estas coisas não surgiram do nada. Apagaram a história do movimento abolicionista aqui no Brasil. E criaram uma outra narrativa com o zumbi, tá certo? Que era escravagista, dizem que ele era descendente da nobreza, não ia querer perder a majestade, né? E era um tirano. E eu, no dia 20, dia da Consciência Negra, não comemoro nem a pau Juvenal. Por quê? Porque eu comemoro dia 13. Em respeito à memória daqueles negros e brancos que lutaram lá atrás por eu estar livre a hoje. Tá compreendendo a questão? Eles lutaram, perderam vida. A princesa Isabel perdeu o reino. Pô. Então, a República no Brasil já começou num golpe. Né? Então, por isso também não comemoro dia 15. E aqui está muito longe de ser uma república, né? É qualquer coisa, mas não é uma república. Então você tem umas fachadas aí você vê uma senhorinha lá com cartaz ali, ó, fora, fora não sei quem, fora FMI, fora no seu STF, sei lá, qualquer coisa assim. E aí o pessoal acha que a pessoa está usando uma metonímia para criticar algo, para falar sobre algo. Ela num cartaz não pode escrever que eu sou contra eu sou a favor da instituição, mas essa pessoa aí nessa instituição tem que ser trocada. Não dá para escrever isso aí tudo. Então ela tem que fazer uma metomínia ali e tal. E as pessoas estão discutindo a metomínia, cara.
Esse que é o louco da coisa. E nós estamos assim, sendo imbecilizados, imbecilizando uns aos outros, cada vez mais. Pô, o que restou do imbecil coletivo, né? O professor Olavo de Carvalho tem esse livro, né? Então, a gente vai vivendo essa panfletagem, essa questão tupiniquim, essa questão da cota racial, da consciência, consciência negra. Outra questão do Silvio Almeida, o racismo estrutural. Pô, o Silvio Almeida, pô, ele no livro dele, ele não explica o que é racismo estrutural, mas esse conceito aí vai abrir a possibilidade para tudo. Sabe aquele grande leão da montanha? Saída estratégica pela direita, né? Que tem o Lipe lá, ó céus, ó vida, ó azar. Então o grande leão da montanha sempre tem uma estratégia, né? Uma saída estratégica, né? Mirabolante ali, que ele consegue dar o seu jeito. Então esse pessoal, quando vê que está sendo encurralado, ele vai, não, você é um racista estrutural. Tá certo? E você pega, influencia muitas jovens que se apegam a isso e se escondem nisso aí. E eu não quero me esconder nisso aí não, cara. Que o racismo possa existir no Brasil, lógico que existe. Mas que essa questão estrutural que tu está falando, que você não conseguiu categorizar no seu livro, né, que foi uma tese aí, né, você foi beneficiado pelo sistema, é uma pessoa culta, não tem que admitir isso, mas eu posso ler o teu livro e criticar isso. Estou sendo antidemocrático? Não. Estou exercendo a liberdade. E se você não aceita isso, é porque você que está sendo antidemocrático, não o Joe. Então a gente vê, voltando à questão da cota racial aí, que ela mais cria separações entre as pessoas, que ficam discutindo coisas que nós teríamos que ter superado a palavra. Mas não, a gente volta para esse ponto. Então, por questões políticas, uma pessoa pode ser considerada negra. Conforme a bandeira que tu defende, você pode ser considerado negro. Geralmente o conservador, o liberal ou o direitista, mesmo negro, não vai ter essa questão. Então por isso que tem muitos jornalistas aí. Ricardo Feltrin, por exemplo, eu até acompanho ele, mas ele faz um trabalho belíssimo aí, mas nesses pontos de direita e esquerda ele patina muito. Ele pega uma caricatura de um de outro e tenta passar que está tudo naquela questão. Essas questões de conceitos não conseguem determinar o que está realmente acontecendo. Você tem que estudar o fenômeno, tá certo ou não? Então, quando você tem aí chavões que vão determinar ou bordões aí sobre certos grupos, você limita o debate. Você fica com aquele aspecto da caricato, tá certo? Você discute o espantalho, não a coisa real em si. Então isso aí acho que é uma questão que eu tenho com ele, tá certo? Muitas pessoas têm essa questão, porque sempre no debate público aí, o aspecto político majoritariamente de esquerda vai ser favorecido pelo establishment, tá certo? Muito embora aconteça isso de fato, essa questão dessa polarização. Mas tem muita gente que tá de saco cheio de tudo isso aí, cara. Tá de saco cheio desse sistema aí, tá certo? E você sabe o que nós estamos falando. Você vai atender, se você ser perseguido pelo pessoal de lá, né? Saída estratégica pela esquerda é muito maior do que o contrário, tá certo? Então, é só essa questão que eu queria colocar aqui, né? E o debate está muito raso, o debate está muito rasteiro, o debate está sorrateiro. Por quê? Porque essa questão da consciência, essa questão dessa alienação, essa questão do racismo estrutural, ela vai atuar de um jeito que é uma muleta para qualquer coisa. E você vai apoiar a eugenia sem perceber isso.
Você vai ser marxista sem você perceber, como diria Gramsci, né? Então, esse é um aspecto terrível, que trarão consequências nisso. A gente viu, né, uma moça que estava fazendo quimioterapia, cortou o cabelo, raspou o cabelo, usava um turbante, né, tipo um turbante. E umas mocinhas negras abordaram ela e falaram assim, aqui esse turbante aqui é um símbolo do afro. Então, nem tudo que parece, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, a gente fica se importando com o vestimento das pessoas. A gente se importa se a pessoa lê esse livro aqui é a pessoa do bem, se não lê é do mal. Né? E às vezes, para você entender a mentalidade esquerdista, tem que ter livro dos esquerdistas, cara. Isso aí. Né? Mas tem gente que tenta evitar até isso, mas enfim. Então nós temos que nos libertarmos dessa questão toda para realmente pensar em sairmos dessa questão da democracia e partirmos para a república. A gente vê pessoas do judiciário falando que não sei o que de um filme que não era uma democracia porque era administrada por um rei. Pô, aí não dá, hein? Então, uma falta de conhecimento que a pessoa demonstra sobre um assunto e quer passar por intelectual, não dá, hein? É uma besta quadrada. Mas o que vai fazer? Então, meu amigo e minha amiga, basicamente é isso, né? E a gente vê, observa que a questão da educação está muito além da cota. Você que vai fazer um concurso público aí, perceba, antigamente aí você ia fazer a questão da cota, você tinha uma certa questão, mas quanta gente está usando esse recurso? De repente, se você vai pela cota ali, você não consegue. Tá certo? Não, porque muita gente querendo usar isso aí. Então isso aí é ruim. Poderia se ter mais vaga ainda, mas não se tem por causa disso aí. Tá certo ou não? Então, e se você, porque antes se eu não uso, João, outra pessoa vai usar, pode tirar uma nota menor que a minha e passar. Isso pode acontecer. De você aí que estuda para entrar numa faculdade pública, estudou pra caramba, tirou uma menor nota que aquela outra pessoa, mas ela entrou pela cota. Tá entendendo? Você pode ser um afrodescendente que não quis usar a cota, tirar uma nota melhor e não entrar. Assim como tem essa questão aí, vai resvalar na política brasileira, que você não consegue escolher quem você quer de fato. Sobretudo deputados. Por quê? Você tem aquele consciente ali que às vezes a pessoa que teve menos voto e uma pessoa que teve mais voto, para vereador, por exemplo, não conseguiu entrar. A pessoa teve 1000 e poucos votos e a outra teve 300 votos e entrou. Por quê? Por causa da legenda, do consciente eleitoral, não sei o que e tal. Enfim. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí. Obrigado a você que acompanhou até aqui nossa transmissão. Inscreva-se no canal, duvide de tudo, depois duvide da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.